Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um AgroJovem Podcast. Esse podcast que conversa com produtores rurais, especialistas do agronegócio, para falar sempre sobre sucessão familiar, gestão, liderança, principalmente, comunicação e de negócios, né, principalmente. E hoje estamos aqui mais uma vez com a Camila Kunzbock. Estou diretamente em Guarapuava hoje, na JC Agricultura, que é a fazenda da família Kunz. E aqui estamos hoje acompanhando uma bela chuva, em clima quase de colheita, inclusive tem colheita hoje já rolando, né, Camila? E depois você vai contar um pouquinho para nós. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao AgroJovem. Obrigada, Lucas, obrigada. Seja bem-vindo aqui à nossa fazenda. Obrigada por estar aqui hoje e compartilhar, né, de novo mais um pouquinho aqui da nossa história e como a gente tem feito gestão aqui na propriedade. Não, a sua história é um grande exemplo, né, para nós, porque você vem puxando essa frente, você está com uma filha de 6 meses, puxando a frente de mais de uma fazenda hoje, da família, assumindo isso. E como que começou a sua história aqui na fazenda ou nos negócios da família? Bom, eu sou engenheira química, né? Eu me formei faz alguns anos já, uns 12 anos, e eu comecei a trabalhar na área, trabalhei muitos anos, mas sempre tive essa vontade, assim, né, vendo que o tempo estava passando, acompanhando os negócios da família de longe, sempre tive essa vontade de fazer parte e de, em algum momento da minha vida, voltar para dar continuidade, né, a toda essa história, todo esse legado que os meus pais vieram construindo. E aí acabou coincidindo que eu tive a minha primeira filha, que hoje tem 3 anos e quase 4 anos, né, 3 anos e 8 meses, e ela acabou motivando aí com a rotina do dia a dia de uma indústria, não estava fácil, eu havia muito pouco, e a gente acabou alinhando aí tudo que coincidiu, do meu marido também conseguiu, né, se colocar, né, profissionalmente aqui numa indústria da região, e aí a gente acabou mudando para cá, e estou aqui, vai fazer 3 anos já. 3 anos, e aqui você lida com pessoas, você lida com várias atividades. O que vocês plantam hoje na fazenda aqui, só para o nosso ouvinte entender? Hoje, nas 2 principais fazendas, a gente planta culturas de verão, soja e milho. E a gente tem também tem se iniciado aí com erva mate nas outras 2 fazendas, né, numa cidade próxima aqui da região. E também culturas de inverno, né, trigo, cevada e aveia. E quantos funcionários vocês trabalham hoje ao total aqui? Hoje, no total, a gente tem mais ou menos 25 funcionários nas 4 unidades. O ano todo, né? O ano todo, uhum. O ano todo. E qual que é os maiores desafios que você vê? Porque você não tem aquele perfil de produtor que está há 20, 30 anos tocando o negócio, né? Você está aqui há 3 anos puxando essa venda. Claro que o seu pai tem uma experiência toda para lhe ajudar nisso, mas você também enfrenta desafios hoje conduzindo essa frente. Quais que são esses desafios hoje? Como que você vem lidando com isso? Hoje o meu pai, eu tenho, né, muita felicidade em ter meus pais, né, participando, né, eu estar fazendo esse processo de sucessão junto com eles, né, não é uma sucessão forçada, vamos dizer, né, até tudo planejado. E algumas coisas eu tenho assumido aos poucos, e uma das coisas que eu vejo de maior desafio, que eu tenho focado bastante, é na questão das pessoas. Nas famílias que hoje moram aqui, nas pessoas que trabalham aqui na fazenda, não só nessa, né, nas outras fazendas também, mas em como a gente fazer com que esses funcionários tenham uma boa qualidade de vida, que eles cresçam com a gente, que a família cresça com a gente, que os filhos, né, estejam bem encaminhados, porque isso faz com que a pessoa se sinta bem aqui, queira continuar aqui e, consequentemente, né, a gente tem uma retenção alta, pessoas mais comprometidas trabalhando, né? A gente consegue investir nessas pessoas com treinamentos, porque a gente sabe que elas vão ter, né, uma vida longa aqui dentro. Então, a gente investe em treinamentos e, assim, a gente pode colher os frutos disso, né? Nas nossas operações, numa operação de maior qualidade, no nosso dia a dia, num clima organizacional bom, com turnover baixo, que é isso que a gente tem buscado. E é legal que a estrutura está muito bem montada, né? Para atender essas famílias. Eu vi, nós temos espaços recreativos, está saindo uma praça aqui no meio da fazenda. O próprio ambiente aqui, né? Você tem refeitório muito bem organizado, tem também para dormir, né? Se precisar, alguns funcionários. Então,
Como que você pensou isso? Qual é o objetivo? Porque hoje gestão de pessoas é um dos grandes problemas para você que é produtor rural e às vezes não consegue manter um funcionário o ano todo, né? Ela consegue manter 25 funcionários com as famílias envolvidas aqui. Isso foi de uma hora para outra? De onde que você tirou isso? Não, na verdade, assim, a gente... É um caminho, né? Na verdade, é uma jornada. Porque a gente tinha pensado num modelo de negócio das pessoas não morarem aqui e, né, morarem na cidade, virem trabalhar aqui, que é o que algumas fazendas vêm fazendo. Mas a gente vê que muitas pessoas ainda querem morar no campo, né? Claro, a gente tem inúmeros benefícios, né, por estar morando, as famílias têm inúmeros benefícios por estarem morando aqui. Mas a gente viu isso, acho que a pirâmide... eu penso em gestão de uma forma bem simples, assim, pessoas vêm antes de coisas. Isso é, para mim, o princípio básico de qualquer gestão. Então, assim, por que não priorizar as pessoas que estão aqui, né? Por que não fazer com que elas tenham um ambiente agradável para ter uma refeição, um ambiente bom, né, para dormir, uma cama boa, né, tudo sempre limpinho, né, uma casa boa. A gente sempre tenta reformar as casas, deixar as casas em condições muito boas para que a família more, e o envolvimento também da família nesse ambiente rural, né? Então, hoje a gente tem atividades para as crianças, né? Semanalmente, uma pedagoga vem, ela acompanha as crianças da escola, né, que vão à escola. No contraturno da escola, eles passam aqui um tempo com ela, meio período com ela, que ela faz atividades. Ela vê também a questão de como que está o desenvolvimento, o desempenho escolar, né, algum reforço que precisa fazer. E para os pequenininhos que ainda não vão à escola, que ainda não têm a oportunidade, porque é diferente na cidade, né? Você tem uma creche disponível desde 6 meses de idade, CEMEI, Centro, né, de Educação Infantil. Aqui na área rural a gente não tem isso, né? Até uma coisa que a gente tem tentado, mas a gente não tem. Quantos quilômetros dá de Guarapuava aqui? Dá 60 quilômetros de Guarapuava. É uma boa pernada, né? Um dia que nem hoje, chuvoso ainda, porque se não tiver bem estruturado com o automóvel também sofre. Então, crianças, aula, então é difícil também. Isso. A escola é bem mais perto, né? Tem escolas rurais aqui próxima. Mas não tem, por exemplo, para os pequenininhos. Então, para os pequenininhos, ela faz atividades especiais, atividades de desenvolvimento pedagógico, para que quando eles atingirem a idade de ir para a escola, né? Não só para eles estarem, né, bem preparados para aquele momento da escola, mas para que eles tenham uma experiência diferente aqui dentro. Porque, às vezes, não é nem questão da pessoa não ter uma condição financeira para a criança fazer uma aula diferente, uma atividade extracurricular. A questão é o acesso mesmo, né? Eu acho muito difícil alguém viajar 60 quilômetros para levar a criança para fazer uma aula de música, por exemplo. Não vai fazer isso. Então, a gente pensou muito esse ano, tem agregado isso para as crianças aqui, focado nas crianças, para que elas tenham esse desenvolvimento também, igual as crianças da cidade têm essa oportunidade de acesso. Você vem trazendo algumas inovações para lidar com essas pessoas. E muitos dos nossos ouvintes, nossos produtores, estão se perguntando lá, tá, mas isso fica muito caro. Tem impacto no negócio também, positivo? Quais que são os impactos que você vem sentindo, né? Porque eu sou da seguinte lógica, que caro é o que não dá resultado. Né? E você vem trabalhando essa questão social aqui dentro, você está preocupada, você está mobilizando desde os mais novos até a família morando, está organizado, como é que está a questão financeira, está bem, está precisando de ajuda, mas e para o negócio, como é que isso vem impactando? Você vem sentindo alguma... Eu sinto muito, eu sinto que tem muito impacto isso, porque primeiro que a pessoa trabalha mais comprometida, ela sabe que a família está bem. A gente é nítido, assim, a família não está bem, o funcionário começa a reduzir o desempenho. Primeiro, rotatividade. A pior coisa que tem numa empresa é a rotatividade alta. Você vai colocar uma máquina que custa quase 2 milhões de reais numa pessoa que você ainda não conhece. Não que não saiba, né, que não tenha isso, mas que você não conhece, que você não teve... ela não se comprometeu com você, ela não tomou aquilo com sentimento de dono. Então, conforme você vai trabalhando essas pequenas ações, porque se você for ver no negócio o que significa essas despesas são assim, é muito pouco pensando no resultado, né? De uma pessoa comprometida que vai usar aquela máquina com sentimento de dono, que vai estar feliz que a família está trabalhando aqui junto com ele, que a criança, principalmente os filhos, né? Quem tem filhos sente muito mais, né?
poxa, meu filho, eles olham para o meu filho também. Né? E é de coração, assim, não é uma coisa só pensando no resultado, é mesmo porque, assim, se eu posso fazer, por que eu não vou fazer? Né? Pelas pessoas. Então, é muito isso. A gente vê outra questão de saúde mesmo, né? Hoje nós oferecemos plano de saúde para os nossos funcionários, então eles têm um acesso à saúde diferenciado já. Né? A criança pode ir num pediatra, né, direto, né, no pediatra, quando precisa de uma consulta, algum pronto-socorro, vai direto no hospital, aqui no caso na região, é um plano de saúde regional aqui. Então, a gente tem buscado essas iniciativas visando para que a pessoa esteja bem aqui, que ela queira estar aqui, e que a gente vê que realmente tem esse retorno. Muito bom, muito bom. E como que você avalia isso hoje também, né? Porque são questões mais subjetivas, mas importantes. Mas, de certa maneira, a gente também tem que avaliar, porque são 25 pessoas, mais a família, né? Então, assim, a gente pode estar falando aqui tranquilamente 50 pessoas. Pelo menos. Então, assim, de certa maneira, você, de um lado, você cria um impacto social na comunidade rural aqui muito grande, mas, de um outro lado, você tem a questão do negócio também. E como que você vem avaliando isso para continuar vendo que isso está trazendo esse resultado para você e que te motive a continuar? Eu acho que você faz mais pelo amor do que pelo negócio em si, mas, no outro lado, tem a conta. Tem. Né? Como que você vem lidando com esses processos, primeiramente com eles, né? Porque tudo aqui, a gente deu uma volta aqui na fazenda, para vocês entenderem, e tem uma organização muito grande, né? A gente estava olhando antes, ela fez resultado dos 5S, né? Pode até explicar um pouquinho como é que funciona também. E tudo isso são pequenos processos, né, minimalistas, que comentamos um pouco antes, que a gente tem uma linha tênue entre a disfarçatez e a burocracia. Muita burocracia atrasa os processos. Sim. Mas a disfarçatez fica tudo pela metade ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então, como que você vem trabalhando isso no dia a dia, na prática, né? Falando assim, a gente tem envolvido pessoas, as famílias, no caso, assim, as esposas dos funcionários, né, para trabalhar aqui com a gente. Então, eu busquei formas simples das tarefas serem executadas com checklists, assim, gestão da rotina. Né? Eu tento buscar bastante ter essa gestão da rotina do dia a dia. Porque uma coisa é você ir lá, um grande evento, a colheita. Né? Ok, a gente tem a equipe, a gente tem uma pessoa que fica liderando a colheita, a mesma coisa o plantio. Mas existe o dia a dia, né? As coisas têm que rodar de alguma forma. Então, como não estou 100% do tempo aqui na fazenda, então eu faço essa gestão de longe, né? Então eu criei checklists, então a pessoa tem a rotina dela, a rota, né, diária, então ela sai, ela passa naquele lugar, como que aquele lugar tá limpo, tá organizado, essas máquinas, né? O formulário de quem foi, para onde foi, o formulário ali de utilização do veículo está lá dentro, está sendo preenchido, porque daí a gente pega essas informações e depois vai passar para o sistema. Né? Então, algumas coisas simples, né? Eu estou indo plantar, onde que eu estou indo plantar? Então, a pessoa deixa registrado, depois a gente faz os lançamentos, né, de acordo com... Eles mesmos fazem os lançamentos aqui na fazenda já. Então, isso facilitou muito a nossa vida também, porque antes a gente tinha todos os caderninhos lá, que tinha que lançar no escritório. Agora não, né? Os lançamentos das ocorrências que acontecem na fazenda são feitos na fazenda. Né? E sem atraso, assim, a gente faz o mais frequente possível para a pessoa lembrar, se ficou com alguma dúvida, já lembra o que aconteceu. Isso facilita o fluxo de informação também, né? Porque uma das grandes dificuldades é que a informação não chega, às vezes, em quem precisava lançar essa informação. Né? Provavelmente você tem um escritório administrativo e tem o da fazenda. Isso. Uhum. Então, esse fluxo de informação, ele vem acontecendo muito bem. Não, agora tá excelente. A gente tinha muita dificuldade em casar a parte financeira com a parte agrícola. Tinha muita dificuldade mesmo, assim. Lançamento, produto, às vezes na nota vem um nome de produto, né? Às vezes aqui o pessoal, né, o produto tem até um apelido, às vezes, enfim. E aí anotava de um jeito, o pessoal do escritório não conseguia lançar. Hoje não, ele olha lá, ele vai lançar o que tem no estoque, né? Se não tem no estoque, como que ele vai usar o produto? Como que ele usou o produto? Não tem como. Então, facilitou bastante esses controles que a gente tinha. E a gestão, assim, então a pessoa sabe, tal dia eu tenho que fazer os lançamentos. Tal dia eu vou fazer a minha rota, a minha rotina do 5S.
tal dia eu vou fazer a rota aqui, horta, áreas externas. Então, a gente criou essas rotas, né, para que todo mundo consiga executar essa atividade, e a gente vê pequenos ganhos nisso. Então, por exemplo, deu algum problema, vou dar um exemplo bem simples, assim, a gente tem uma central de resíduos ali. O lixo está separado? É uma pergunta lá do checklist. O lixo está separado? Vidro, plástico, tal. Não, não está. Então, já é feita a separação, né? Arruma ali e gera um plano de ação para uma orientação geral para o pessoal. Não está sendo separado. Então, no próximo dia, na próxima semana, você já vê que teve a diferença. Que a pessoa precisa registrar com uma foto, né? Mostrar ali se está bom ou se não está bom. E a gente já vê a diferença dos planos de ação sendo executados e como você está fazendo sistematicamente aquela rotina, né? Isso é uma rotina, né? Como você está fazendo sistematicamente, você vem vendo a evolução aos poucos. É porque você acaba ficando melhor e as dificuldades você vai criando facilidades, né? Na prática ali, o próprio colaborador, ele assim que está vendo alguma dificuldade, ele já vai buscar. Não, ele tem ideia, eles mesmos geram os planos de ação. Então, com a data que eles vão executar, então é tudo gerado pelas próprias pessoas, né? Então, tipo, a gente vai mudar esse bag aqui de lugar, porque aqui está ocupando espaço. Então vamos colocar lá. Quando que eu vou fazer? Eu consigo fazer até sexta. Ok. Então a gente vai acompanhando se essas tarefas estão sendo cumpridas ou não. E isso também dá, né? As pessoas olham o que você olha. Né? Isso é muito assim, né? Se você passa, tem um lixo ali jogado no chão. Se você passa por ele e não faz nada, ninguém vai fazer nada. Se você passa, vai lá recolher o lixo, você pode ver, vai passar todo mundo e vai recolher aquele lixo. Então, assim, são coisas que você quer olhar sistematicamente. Então, cria-se essa rota, essa rotina, para que sistematicamente todo mundo olhe. Então, como eles sabem que já está na rotina, então vai ter mais atenção para aqueles pontos, né? E sabe que você está olhando. Exatamente, porque eu vejo, chega no e-mail lá os resultados, tudo. Sabe que você está olhando, né? E daí você automaticamente mobiliza. Se você está liderando a distância, né? Para você que é pecuarista, muitas vezes fala que o olho do dono é que engorda o gado, né? Exatamente. Tocar fazendo a distância, muitas vezes. Nós temos outros episódios feitos também conversei com 3 fazendeiros, né? E a Júlia também, que ela é de Brasília, ela toca fazenda em Minas Gerais. Eu vi. E você olha assim, o outro ficou 2 meses viajando para fora, mas ele faz gestão de resultado, não gestão de tarefas. Né? Ele faz muita gestão de resultado. Isso. Eu visitei a fazenda lá também, no MS. Lucas, mas é aí que esses pontos que a gente falou, de gestão, de as pequenas ações com as pessoas, cria confiança. A pessoa confia em você. Então, você só consegue executar dessa forma se você tem lá, na ponta, alguém que você confia. E essas ações, poxa... As pessoas olham para a gente, as pessoas olham para a nossa família, as pessoas olham, têm esse cuidado. Então, assim, isso gera confiança. Então, confiança é a base de qualquer relacionamento, profissional, pessoal, qualquer relacionamento. E isso ajuda a gerar confiança. E, com isso, a gente consegue ter esse tipo de gestão, assim, senão ficaria difícil. Porque como que você vai saber que aquilo realmente está sendo executado se você não confia na pessoa? Né? Presta atenção como foi esse processo. Ela cuida das pessoas primeiro, para depois mobilizar os processos de gestão, do mais básico ao controle de estoque, às vezes começa a fazer conta e tudo mais, para depois para um administrativo, e isso numa escala mais à distância. Exatamente. Né? Então, assim, para você, o que é mais gratificante para você hoje, quando você pega para fazer, assim... você pode estar olhando os números, pode ser importante, não, mas é uma parte. Você pode estar aqui com as pessoas, você pode estar fazendo, às vezes, um evento de final de ano, né, para os funcionários. O que você te mobiliza hoje a estar fazendo isso, dessa maneira? Eu acho que é ver assim nas pessoas, sabe? Que tem alguns funcionários assim que já falaram várias vezes isso. Acho que é realmente isso que mais motiva, assim. Nossa, eu me sinto muito bem aqui trabalhando. E são funcionários, assim, de performance excelente, sabe? Então, assim, nossa, eu tenho vontade de trabalhar cada vez mais. Se você precisar, vamos junto. Então, assim, é ter esses feedbacks que motivam a gente, sabe? Nossa, ninguém nunca pensou nisso. Tipo, nossa, ninguém nunca olhou para minha filha desse jeito. Então,
eu acho que isso motiva você ver que aquelas pessoas também querem o que você quer. E que você, obviamente, a gente quer crescer, a gente quer ter mais produtividade, a gente, né, tem tantas coisas que a gente quer fazer, mas eu vejo assim, por que eu quero fazer tudo isso? Né? Eu quero ter mais oportunidade de ter mais pessoas trabalhando aqui depois para gerar mais empregos e para impactar, né, enfim, né, nas cidades aqui da Redondeza, tem cidadezinha pequenininha, o tanto que depende de tudo isso aqui. Né? Aqui, igual, são 25 famílias, né, 25 pessoas ou 25 famílias, mas que o quanto que elas não impactam lá fora também. Também. Então, acho que o que me motiva são esses feedbacks assim das pessoas em saber que a gente está no caminho certo. É claro, né? É enorme o caminho, né? Tem muita coisa para fazer, eu acho que assim, a gente fez um brainstorming uma vez e tem muita coisa daquele primeiro brainstorming logo que eu mudei para cá, né? Vai fazer 3 anos que a gente não conseguiu executar ainda, mas que ainda, né, tá lá. Sim, são planos que a gente quer fazer. Então, o que motiva a gente a fazer tudo isso é pensar, nossa, realmente está dando certo, porque as pessoas têm nos dado retornos bons, né? Poucas pessoas têm reclamado no sentido assim da questão do clima, da questão da forma como está sendo feito, né, a gestão. Não, eu percebi também que parece mais que eles querem ficar aqui do que você necessariamente quer que eles fiquem, né? Que normalmente é o inverso. O funcionário quer sair e o patrão, o produtor quer que ele fique, né? Porque é ruim perder o funcionário. Aqui parece que eles querem ficar mais do que até você quer que eles fiquem, né? Claro que você quer, sim, lógico, claro, sim. Mas assim, eles quererem participar disso aqui, né? É uma comunidade praticamente. Sim, eu acho que é bem isso que eu quero, assim, que seja uma comunidade, porque é legal ver as famílias se ajudando, assim, na festa de fim de ano, assim, eu achei tão legal, a gente, bem bobo, assim, mas a gente fez a dança da cadeira, ver o pessoal conversando, brincando junto, assim, coisa boba, assim, mas, assim, tão gostoso de ver, tipo, como eles estão conectados, assim, um falando que ia viajar com o outro nas férias. Então, isso é muito bom saber que esses relacionamentos estão sendo criados também, e isso é mais um fator, né, que vai sustentando, né, e vai dando que as pessoas fiquem aqui. E né? o seu pai ainda participa aqui do dia a dia normal, né? No Totalmente. Uhum. Qual que é o papel dele hoje? Bom, meu pai, então, ele é engenheiro agrônomo, né? Eu não sou, né? Eu sou engenheira química. Ele faz toda a parte operacional, assim, de planejamento, estratégia agrícola, assim, né? O que a gente vai fazer, ele que é responsável, né? Meu pai é bem professorzão, assim, então ele tem me passado várias coisas, tem me ensinado. É claro que no momento que eu estou vivendo com a minha família, né? Eu tenho um bebê pequeno, então, na verdade, desde que eu me mudei, eu estou com criança pequena, então não tenho ainda me dedicado 100% para aprender, até estou fazendo alguns cursos para me envolver mais nessa parte também, mas ele é responsável por essa outra parte, assim, gestão de pessoas, assim, toda essa outra parte ele deixa mais comigo, que ele é muito técnico, né? Então ele gosta dessa área. Agora ele tem feito vários ensaios, né? Também vários testes assim de produtividade e tudo mais. Então ele tem focado bastante nessa área. Legal. E você, de um lado, tem gestão de pessoas, do outro lado nós temos a gestão técnica. E onde que entra hoje, nós estamos no século XXI, onde que entra e como que vocês utilizam a tecnologia nesse meio? Né? Porque para muitos ela dizem que vai cortar empregos e tudo mais. Aqui a gente está, né, tá aumentando sempre. E como que vocês utilizam na prática a tecnologia? Se tem planos para implementar mais níveis tecnológicos nas máquinas, em sistemas? Como que vocês operam isso hoje? Bom, nas máquinas assim a gente utiliza, né, praticamente todos os recursos que hoje as máquinas, as que a gente tem, né, disponibilizado, a gente tem utilizado. Acho que esse ano a gente evoluiu bastante, assim, de questão de calibração, sabe, para acompanhar melhor a colheita, principalmente, né? O plantio, né? Todo monitorado também. Tudo com mapa também? Tudo com mapa. Então, tem melhorado bastante essa questão. Eu acho que a gente tem um funcionário específico que gosta bastante dessa parte, então ele puxa bastante à frente. A gente está buscando treinamentos também para que a pessoa possa, né, se desenvolver mais nessa área. Mas eu vejo muito assim que
A tecnologia facilita a gestão à distância, isso é óbvio, né? Acho muito difícil ter como fazer isso sem tecnologia. E as pessoas hoje não tem quem não está conectado, né? Não tem quem não tem um celular, quem não existe mais. Então, você trazer... as pessoas não têm mais medo daquilo, né? Porque antes a gente sofria uma barreira de ter, nossa, tipo, esse celular aqui, essa forma que eu estou fazendo, isso vai tirar meu emprego, isso aqui vai me substituir. Eu acho que hoje o que a gente tem que buscar é como usar o resultado da tecnologia, porque ela já está lá, já está disponível, a maioria das pessoas sabe usar, porque hoje tudo é muito amigável, né? As interfaces são muito amigáveis, tudo muito simples de usar, mas eu acho que é você ver o resultado disso, é você saber usar para você ter um resultado. Não adianta nada você só fazer. Eu falo, não adianta nada a gente gerar, colocar número aqui, digitar nota, fazer tanta coisa se você não vai usar isso. E a mesma coisa aqui na fazenda. Então, as meninas, né, que trabalham aqui, elas têm, cada uma ficou com um tablet, elas fazem os lançamentos, elas fazem os checklists todos no tablet, né? Então, elas já pegaram essa facilidade. Então, a gente tem internet aqui também, na toda a fazenda. Toda a questão também de segurança, eu vejo câmeras, né? Não seria possível sem, né, ter essa acessibilidade aqui de tecnologia também. Então, eu vejo mais como um aliado, mas é um aliado assim que a gente tem que usar também o resultado dele, não só... Tem que ser um meio, né? Não, eu quero usar isso aqui. Não, tudo bem, mas quero usar para quê? Né? Tem que ser um meio e não o fim. Né? Então, eu vejo que a gente tenta conectar cada vez mais as coisas aqui na fazenda, facilitar, mas eu não quero ficar dependente, sabe? Não dependente não é a palavra, mas eu não quero que isso seja o fim. Eu quero usar isso para ver um resultado, né? Para ver um controle, o que eu vou fazer com isso, porque isso o sistema em si não vai fazer sozinho, né? Exatamente. Ele é uma ferramenta, né? Mas é as pessoas que estão ali que têm que saber lidar. Vamos fazer um teste para ver o nível tecnológico dele. Como que você vê quanto que choveu aqui? Você recebe a foto dos funcionários no copinho pelo WhatsApp e fica pedindo de hora em hora? Porque... Não, e essa, juro, gente, foi a maior felicidade do meu pai. Acho que é o sonho de todo produtor. A gente tem a estação meteorológica que é conectada também, né, ao sistema. Então, a gente vê em qualquer lugar, todo o tempo, quando choveu, os últimos dados, o histórico e no momento também, na palma da mão, né? Facilita, porque você não está sempre aqui e isso interfere muitas vezes até por questão do seguro rural, pulverizações, sim. Né? Porque é um custo alto a questão dos químicos que são aplicados e depende muito do clima, né? Sim. Recentemente até a gente fez um teste aqui para uma cooperativa de uma cultivar e, né, de uma lavoura ali. E aí eles queriam, né, analisar a produtividade comparado com as outras tudo. E a gente pegou todas as aplicações, o históricozinho, assim, e tinha as chuvas também, né? Nossa, o pessoal amou, falou, gente, e assim, né, zero esforço de fazer, porque está tudo conectado hoje. Né? Então a gente só tirou o relatório e estava tudo lá. Então, bem legal, ficou muito mais a tecnologia, né? A gente olhando o resultado dela. Tudo bem, eu tenho isso, eu consigo analisar muito melhor interferências nesse caso, né? Que, como ficou automatizado e é autônomo, e acaba que não tem esforço nenhum, né? Então, a estação facilita de muito. E na gestão agora do negócio, porque 25 pessoas, para quem está ouvindo, está pensando, tá, mas aqui eu não aguento pagar 2. Né? Como que vocês olham para esse lado hoje? Porque também não é simples de organizar, principalmente não só pelo tanto de pessoas, mas a estrutura. Eu vi que vocês monitoram até o consumo de combustível, né? Como que funciona esse processo para chegar em resultados? Porque as pessoas em primeiro lugar, temos as ferramentas, mas ao mesmo tempo nós queremos os resultados. Não, lógico. No final do dia todo mundo quer o resultado. Como que vocês vêm trabalhando isso? Tem que ser sustentável, né? Para ser sustentável, todas essas ações, você tem que ter o resultado, com certeza. A gente tem... É muito difícil, assim, eu acho, ainda a gente chegar num... Eu via que era muito difícil, na verdade. Eu me lembro das reuniões do sindicato, assim, a gente chegava lá, tipo, reunião de custo, e quanto você gastou nisso, naquilo? Você ficava lá procurando e tal. Hoje em dia, né, com o pessoal da fazenda fazendo, né,
poxa, eu acabei de sair daquele talhão, né? Então, a pessoa lá que plantou registrou. No outro dia, a pessoa já faz o cheque, né? A pessoa que vai fazer os lançamentos, vê, foi isso que usou, não foi, né? Pesou certinho, tal, colocou. Então, ele já vai lançar na hora qual trator, qual plantadeira que usou. Então, isso tem facilitado muito para a gente gerar o custo e ver o resultado daquele, né, daquele empreendimento agrícola e falando assim daquele talhão específico, analisar produtividade bem mais fácil agora por cultivar, né, para até você analisar, igual a gente já comprou a safra de inverno, né, do próximo ano, a semente, tudo. Então, baseado no quê, né? Por que eu escolhi essa e não outra? Obviamente, né, na produtividade, nas aplicações que eu tive que fazer, né, nos talhões que eu plantei, até essa análise diária. Então, você conhecer os números do negócio facilita, na verdade, não é nem que facilita, assim, guia, né, as tuas decisões para você ser mais assertiva, para você melhorar, porque se você não sabe, né, qualquer coisa que você fizer vai estar bom, porque você não tem como analisar. Então, quando você analisa, consegue enxergar esses resultados, e a gente pega bem firme assim para o pessoal anotar bem certinho, sabe? Antes a gente tinha alguma dificuldade, mas a gente conseguiu, eu acho que mostrar mesmo para as pessoas a importância, a relevância do que eles estavam fazendo. Então, aquelas informações elas têm uma confiabilidade bem alta hoje. Então, com aquelas informações, eu consigo gerar meu custo, eu consigo saber se é válido ou não continuar plantando essa cultura no inverno, principalmente, né? Inverno é bem arriscado, dependendo da cultura. Então, a gente tem feito essas análises e tem ajudado bastante a questão de investimentos, né? A gente olhar hoje o nosso cenário assim, financeiro mesmo, né? Então, o que eu posso fazer, o que eu não posso, o que às vezes eu vou me arriscar um pouco, né? Mas o meu benefício é muito maior do que nesse momento eu vou ter ali um endividamento, Exato. alguma coisa. E cada decisão ela impacta, né? Tem o risco de um lado e a oportunidade do outro lado. Eu estava olhando o resultado com o produtor ontem. Em custo de produção, ele é muito bom. Ele estava numa margem no milho safrinha fechando lá, faltava um pouco para vender ainda de grão. Mas ele estava com um preço fechado já médio de R$80 a saca, mas ele estava com 58 de margem bruta, né? Tirando a depreciação, custo de oportunidade, não vamos entrar nesse mérito agora, mas o potencial de geração de caixa ali, 58% de margem, deu 3 milhões e pouquinho para 500 hectares, né? No planejamento de campo, ele errou. Ele queria produzir X, não deu. Cigarrinha e outros problemas que a gente já sabe. Mas na venda ele é bom. Então, como empresário, ele é melhor do que como agricultor. Né? Então, ele acertou ali assim. Mas aí você olha e fala assim, não, então rachou de ganhar dinheiro. Não, porque você vai olhar o fluxo de caixa, o dinheiro não está lá. Porque tem um financiamento para pagar, tem uma compra de alguma coisa que você teve que adiantar, tem um pedido para o próximo ano. Sim. E daí você olha para uma projeção de fluxo de caixa e fala assim, tá, mas será que eu vou ter para pagar o pessoal? Será que eu vou ter para nós usar? Sim. Porque agora tem faculdade dos filhos, tem muitas coisas envolvidas, sim, né? Porque é uma empresa, não deixou de ser uma empresa familiar. Exato. Então, assim, você olha para o custo de produção, ele está bom. No campo, ele mandou bem também. Mas daí, organizando isso no fluxo de caixa, ele não estava olhando. E ele tem, às vezes, né? Não sei como é que você está avaliando hoje. Aí, quando você vai para um balanço, você olha o endividamento, alguma decisão errada de um investimento errado, uma compra de terra, às vezes. Não que seja errado. No momento, né? Errado, ele interfere assim. O endividamento subir talvez não seja tanto o problema, mas o espaço que ele ocupa no fluxo de caixa no futuro te força, às vezes, ter que fazer alguma venda no momento que você não estava acostumado a fazer. Sim, você acaba ficando refém, né? Você fica refém do fluxo de caixa. Você fica refém. Então, tem que estar sempre olhando. Você usa hoje do produtor também, né? Sim. Como que foi esse começo? Olha, eu gostei bastante, assim, primeiramente, né, sem nenhuma dúvida, assim, a gente já usou uns três programas de gestão, né, que, enfim, são... No começo era Excel, tal, depois a gente foi evoluindo, então a gente conheceu algumas pessoas, tudo. Então a gente usou ao total assim uns 3 programas. E o Excel, se fosse fazer online, já não ia dar. A distância já ia ficar mais difícil. Não dá, não. Eu até comecei a fazer do Excel, mas não ia dar certo. E aí eu desisti.
Mas, primeiramente, o suporte, né? Assim, não tem igual. Eu acho que, de fato, assim, eu acho que hoje é um diferencial absurdo. Porque a gente tem dúvida, né? Sim. Primeiro, quando você vai lançar, eu me lembro assim, no começo, a gente começou em março, né? Então, tinha as contas retroativas. Aí foi aquela coisa, vamos lançar. Pegamos em 2, 3 lançando o retroativo. E aí, lançamos em várias contas. Aí eu me lembro lá que a Márcia falava, Camila, tem muita conta, vai ficar difícil você avaliar. Eu falava, não, mas é aqui, tranquilo, tá? Era o que a gente fazia antes. Ela falou, vai ficar difícil. Eu falei, então vamos seguir sua orientação. E, de fato, quando a gente tirava o relatório, você não conseguia analisar. Tudo bem, eu estava gastando X lá, mas aonde? Tipo, estava tudo muito espalhado, né? Então, ela orientou a gente a juntar isso. Então, isso facilitou demais hoje. Graças, né, a essa separação assim, mais enxuta, né, mais direta, hoje a gente começou esse ano, no fim do ano passado, na verdade, uma reunião mensal de custo. Então, o moço do escritório ele faz o fechamento, né, ele tem até o dia 5 para fechar o mês anterior. Então, a gente tem uma visão, né, das contas a receber, contas a pagar, nos próximos 3 meses. A gente tem uma noção assim, beleza, eu abro o meu custo, quanto que eu gastei. Até a gente se assustou esses tempos com um e falou, nossa, não é possível que a minha despesa está impactando tanto do que o que é importante. Verdade. Que é a minha lavoura, né? Dá para separar os custos da família e da fazenda dentro, né? Verdade. Sim, a gente tudo bem separadinho. Então, mas assim, despesas gerais assim de manutenção da propriedade, despesa de manutenção em si com máquinas e equipamentos. E quando você olha o que interessa lá, que é o custo que você estava aplicando na lavoura mesmo, que é o da onde sai o dinheiro, proporcionalmente, claro, era maior, mas assim, proporcionalmente assustava quanto que a gente estava. Então, a gente começou a enxergar essas coisas. Se você não vê, né, você não gerencia, né? Quem não controla, não gerencia. Se você nem enxerga ainda, como você vai controlar? Então, você deu uma visão bem boa nessa questão, assim, de eu conseguir enxergar de uma forma bem detalhada, simples, assim. Até um dos nossos valores aqui, né, da JC é simplicidade. Então, é fazer as coisas da forma feijão com arroz, né, da forma mais simples possível, mais eficaz, né? Então, eu vejo assim, enxergando dessa maneira bem enxuta, a gente conseguiu ver. Nossa, aí, é claro, se você vê uma conta que está muito alta, né, além do nosso planejamento, então aí você vai abrindo ela, né, você tem essa possibilidade de ir abrindo e vendo onde que foi esses gastos. Mas mensalmente, você avaliando isso, tem muita coisa que você não tem como passar assim, uma coisa distante, né? Uma coisa que acabou de acontecer. Então, você lembra, você consegue. Eu me lembro que ano passado a gente teve, não só a gente, né? Todo mundo, o impacto dos combustíveis foi muito absurdo. Né? Eu vou falar porque eu mesma, vai fazer 3 anos que eu estou aqui. Eu comprava diesel a menos de R$2. Há 3 anos atrás, pouquíssimo tempo atrás. Então, assim, agora eu acabei de fechar, porque agora, né, veio essa nova notícia, enfim, acabei de fechar uma carga bem grande aqui para as fazendas. Então, assim, há 5 e pouco. É que acabou os incentivos, né? Então vai voltar a tributação a ser o que era do ICMS, entre outros lá, né, nos combustíveis agora. Estamos aqui começando março, fim de fevereiro, março. Fevereiro. Então o preço vai subir mais um pouquinho aí. Então, assim, né, a gente teve essa diferença. Eu cheguei a pagar no passado, acho que praticamente R$7, né? Teve uma época ali, um momento, né? Então, assim, você pensa, nossa, eu tenho que cortar de outro lado? Porque a diferença, tudo bem que o preço da soja subiu 3 anos atrás para cá, mas essa diferença, para mim, a margem ser a mesma, eu vou ter que tirar de outro lado, né? Exatamente. Então, você ter essas visões, assim, isso é muito importante para a gestão do negócio. Não adianta só a gente tem que olhar o todo, né? E essas contas que são pesadas, assim, a gente tem que olhar com um carinho maior, né? Não, com certeza. Até porque no dia a dia, os problemas aparecem e a gente tem que resolver, né? Porém, quando a gente começa a olhar o impacto disso na receita, o impacto no custo, você vai ver que você não vai produzir muito a mais do que a média normal que você já faz na fazenda. Tipo assim, não tem milagre. Bem isso. Então, você tem a chance, talvez, se você tiver uma organização muito boa da questão do fluxo de caixa, acertar no mercado. Mas também é uma incógnita, né? Eu tenho focado bastante nisso, assim, sabe?
tenho trabalhado com operações em dólar, né, fazendo fixação na bolsa. Eu acho que isso te dá um outro nível assim de previsibilidade. Talvez você diminua o risco. Você diminui o teu risco, exatamente. Então, assim, é mais previsível o que vai acontecer. Você já sabe, né? Você já fixou. E, assim, você tem a possibilidade ainda de ter essa... de sair, né, quando você quer das operações. Não é um contrato físico, muitas vezes. Alguns são, né? Mas não muitas vezes não são contratos físicos. Então, a gente consegue trabalhar com esses derivativos para a gente também capturar resultado, né? Exatamente. Não, você tem que tentar abater esse risco. E a gente agora está passando por um outro momento, né? Acabou de abrir as inscrições para a declaração do imposto de renda, né? 2023 Sim. aí. E como que você consegue se organizar também para isso? Porque também é uma... Né, dizem que, às vezes eu converso com alguns contadores, que o produtor ele troca de bota uma vez por ano para ter uma caixa nova para levar as notas no contador. Né? Como que você faz daqui? Porque é bastante coisa. Provavelmente Sim. já está no livro caixa também. Já. Para quem não sabe, o livro caixa tem que prestar conta mês a mês para o governo digitalmente. Né? Isso, Mas como que você se organiza? Porque é uma questão, é uma burocracia muito grande também. Bom, a gente leva, assim, todo dia, né? Tipo, chega a nota, né? Então, faz os lançamentos, a gente vai acompanhando, né? Por produtor, como que estão... Você vem fazendo a gestão tributária ao longo do ano também? A gente faz um planejamento tributário, né? Vou adquirir uma máquina, vou adquirir alguma coisa, a gente faz esse planejamento. E aí a gente vai vendo como que vai, né? Os contratos, né? Que eu vou fechando de grãos, então eu vou avaliando também, fazendo essas análises, receita, despesa, indo acompanhando, né, entre os produtores. Porque você consegue ali, até utilizando o produtor, consegue ver o fluxo de caixa. O que acontece muitas vezes? O produtor convencional, vamos chamar assim, ele vai fazer o imposto de renda e o contador já avisa que ele precisa fazer um investimento, senão ele vai pagar muito imposto. Só que ele não tem o fluxo de caixa organizado, né? Não tem gestão, não faz uma gestão profissional. Ele faz na cabeça dele lá. Mas o contador avisou que, para não pagar muito imposto, ele tem que comprar a máquina. Beleza, só que no outro ano você tem que pagar essa máquina. Sim. Né? Aí tem um monte de conta no momento, às vezes, inoportuno, que você não gostaria de vender. Às vezes, numa época de colheita, né? Eu brinco que muitos têm questões para pagar de custeio e financiamento em junho, julho. Né? No nosso caso, o Oeste Paraná colhe milho. Se você já tiver acertado no soja, ok, você tem um caixa. Senão, você começa a forçar de novo. Então, assim, é uma troca de custo. O que era imposto virou perdi no mercado. Virou. Às vezes você nem precisava daquilo, né? Não. Muitas vezes não precisava. Você só Fica não quer aquele pagar elefante branco lá, tô fazendo. Eu conheço produtores que eles já tinham 2 colheitadeiras, eles foram lá e compraram a terceira para bater no imposto, né? Mas não olharam para o fluxo de caixa. Aí a gente marcou uma reunião no final de ano para olhar o fluxo de caixa. Não olhar o fluxo de caixa, olhar os relatórios, né? Assim, sem juízo de valor, se está certo ou errado, porque o negócio é da família ali, eles tomam a decisão. Mas para fazer algumas perguntas para ver se ele entendia o porquê, né? Aí chegou na conclusão de que ele fez cagada. Porque ele já tinha 2. Aí ele comprou a terceira para bater no imposto. Só que em 2022 não colheu soja. Mas isso não dava para prever. Não, mas o fluxo de caixa já estava o rombo lá, mesmo se colhesse. E aí só aumentou. Então, uma safra boa, que era 2021, ele gastou dinheiro, porque era por causa do imposto de 2021. Aí ele gastou dinheiro para fazer um investimento para não pagar imposto, depois ainda teve problema com a soja e ainda teve que pagar mais. O que ele fez? Tem que vender as outras. Mas como todo mundo sabia que ele quer vender, aí você não pega preço. Entendeu? Então, assim, o contador fez o papel dele. Sim. Fez abaixar o imposto. Mas não fez você ganhar mais dinheiro, entendeu? Então, essa aqui é a dinâmica, muitas vezes, de ter que olhar para esse fluxo de caixa, um balanço, eu acho que você, ter o planejamento, mas nem sempre esse planejamento a gente consegue executar, né? Como você planejou, né? Então, você precisa replanejar, ter várias versões e revisões, na verdade. E eu acho que esse acompanhamento, não vou dizer diário, a gente faz quase que semanal, né? Então, semanalmente tem o nosso funcionário, ele encaminha para a gente, né, as contas a pagar, contas a receber, e também ele faz, né, tipo,
vocês, né, como que está cada um, como que está, para a gente acompanhando, porque eu faço, eventualmente eu tenho que fazer uma compra de diesel, então eu já sei como que eu vou direcionar, né? Então a gente vai fazendo essa gestão, então ela é bem rotineira, né, já. Então isso já faz, né? Claro que esses sistemas eles nos auxiliam muito a fazer isso, né? Porque você não vai chegar lá no fim do ano com um maço de nota lá para levar. Você sabe o que está acontecendo e não é nem na cabeça, né? Ali no dia a dia, recebendo os relatórios. Até porque, por exemplo, a plataforma do produtor já busca automático na Receita, né? As notas fiscais. Pensou, antigamente o problema é porque ficava preso esquecia a nota no baú da caminhonete, esquecia no porta-luva, não pegava a nota. Aí tem cooperativa que não entregava a nota, né? O que é pior ainda. Sim. Busca direto na Receita Federal, aí facilita. E como busca o do negócio e busca as tuas particulares, é só jogar para particular e para o negócio. É bem simples, bem simples. Não, show de bola. Agora, pensando... Olha, voltou a chover aqui, beleza. Quase fechando aqui o nosso episódio, quais são os planos para o futuro da empresa? Porque você chegou há pouco tempo, digamos assim, né? Sim. Pouco tempo na questão, principalmente na gestão das fazendas, mas vocês estão crescendo, vocês querem crescer e vocês querem que todo mundo cresça junto e provavelmente vocês têm planos. Tem produtor que tem um plano de comprar um trator, tem produtor que tem o plano de envolver o filho no negócio, tem produtor que tem o plano de fazer armazém, colheitadeira, né? Assim, cada um tem um sonho. E vocês hoje, sabendo nesse nível de organização, o cuidado com as pessoas, qual que é o sonho? Bom, eu acho que eu tenho, assim, 2, assim, né? O primeiro eu queria muito, assim, um desejo nosso, assim, é que a fazenda seja sustentável, assim, autossustentável. Então, a gente ter aqui os alimentos todos que são consumidos, né? A gente fazer toda a parte de reutilização de água, assim, uma fazenda, ser um modelo mesmo de ser uma fazenda sustentável. Que legal. Então, isso é realmente um desejo, acho que não é só meu, assim, da minha família toda, a gente vê que isso é muito importante. E um segundo desejo, acho que agora a gente tem começado a trabalhar com erva mate, e desenvolver nessa área, sabe? Porque a gente tem... Bom, eu sou engenheira química, então eu já vou pensando em industrialização, em coisas, né, para a gente fazer, para agregar valor naquele produto. Então, a gente já pensa em inúmeras coisas, assim, tem inúmeros sonhos para, né, nessa nova área que foi nova, assim, para a gente, mas uma coisa que a gente tem tido bastante carinho também ultimamente. E então trabalhar com a erva mate agora, mas focar principalmente aqui em deixar a fazenda sustentável. Sabe o que eu acho legal? Que o produtor rural ele tem o sangue empreendedor, né? Alguns são bons em fazer gambiarras. Outros abrem negócios, abrem novos tipos de investimento, novas atividades rurais, diversifica, né, a fonte de receita. É mais uma injeção de dinheiro no fluxo de caixa de uma maneira totalmente diferente, relacionada ao grãos, principalmente. Né? O que no oeste fazem com aves, suínos, peixe, aqui faz com outras atividades. Sim. Uhum. Né? E com outras culturas também, porque tem feijão, tem aveia, o que mais vocês plantam? Milho, cevada, soja, canola já plantamos. Cevada. Inclusive, cevada vocês fazem cerveja também, né? Isso, o meu marido faz cerveja aqui na fazenda, tem uma micro cervejaria ali. Vocês já pensaram em plantar o lúpulo também? Já pensamos, acho que até é uma das coisas também que, né, um desejo grande dele também, e tentar desenvolver alguma aqui para esse clima, né, tentar ver uma variedade aí que vai dar certo. O pessoal da UFPR lá de Palotina, lá, eles estão com bastante lúpulo. Inclusive, estavam colhendo esses dias lá, muito bacana. Que legal. Vale a pena conhecer. Tá um movimento aí acontecendo no lúpulo. Sim, em Minas tem bastante também já. E aqui eu vi a cevada, eu vi que vocês já têm um lugarzinho para fazer a cerveja ali assim. Vocês já sabem, né? Depois daqui, com essa chuva aí, para finalizar, como você enxerga a relação entre o campo e a cidade? E como que nós podemos melhorar isso? Que eu já deixo a brecha, né? Porque como que a gente melhora isso? Porque a gente muitas vezes tem críticas pro lado do agronegócio, independente sem juízo de valor se elas são certas ou erradas, né? A gente tem um certo nível de ignorância na sociedade em todos os níveis, não no agro também. Sim. Faz parte. Mas como que a gente melhora essa relação hoje? Como que você vê e como que a gente melhora? Bom, a gente
Assim, aqui na nossa região, uma região bem agrícola, né? Então, eu vejo que esse impacto aqui, essas diferenças, obviamente, elas existem. E acho que a falta de conhecimento leva ao preconceito, né? Você só tem o preconceito, você só... enfim, tem um argumento contra aquela pessoa, de alguma forma, porque se você não conhece realmente o que acontece. Né? É a mesma coisa com uma cultura diferente, né? Você vai para um outro país, às vezes você tem um preconceito com relação àquela cultura. A partir do momento que você conhece, que você passa a conviver com aquelas pessoas, você muda a tua forma de pensar, né? Isso é fato, assim, para tudo que a gente conhece. Mas eu vejo, assim, eu sinceramente acho que essas diferenças elas vão diminuir com essa nova geração. Se a gente focar nas crianças, assim, né, nessa nova geração que está vindo, tudo que foi criado, todas essas disputas, né, essa relação ruim que parece que, né, o agro está contra a cidade, ou o contrário também, que muitas vezes não é verdade, né? Então, eu acho que isso tudo pode ser combatido com o conhecimento que começa desde criança, né? Então, muitas vezes, filhos de produtores mesmo não envolvem os próprios filhos, né, na rotina do dia a dia. Então, eu, pelo menos, né, tenho tentado fazer isso. Até já convidei os amiguinhos da minha filha, né, que só tem 3 anos, vieram aqui na fazenda. Né, às vezes, nunca nem tinham visto lá uma galinha, pessoalmente, né, um pé de soja, alguma coisa. Então, assim, o que a gente pode fazer, mesmo que pequeno, né, mas a gente já está transformando essa realidade. Né? Então, começar por eles. Assim. Eu acho que, pelas crianças, assim, o que nós... Se a tua criança, né, se teu filho ali já tem essa vivência, por que não ele ir passando para os aluguinhos da escola, que já vai falar para o pai, que vai falar para o professor, para o outro. Então, isso acho que o conhecimento ele vai combatendo isso, e essa nova geração, né, eu espero muito que seja melhor. Que legal, não, muito bom. E que mensagem você deixaria para o nosso ouvinte, que na grande maioria é produtor rural, que está querendo buscar um conhecimento? A maioria sabe que o nosso foco é na sucessão, é na gestão, é nos negócios também, na família. Que dica você deixaria para esse ouvinte hoje? Claro, usar o produtor, mas como que ele começa a se organizar, né? E qual a mensagem você deixa para esse ouvinte? Porque muitos estão se inspirando ouvindo esse episódio até agora. Então, mas será que eu também quero ir para Guarapuava? Como é que eu conheço a Camila? E às vezes um toque ali que você dá vai ajudar muita gente. Bom, em primeiro lugar, as portas estão abertas, né? Quem quiser vir aqui conhecer, já fala assim, a nossa visão é ser um modelo, né, aqui de gestão, ainda não somos, né? Com certeza temos um caminho longo, mas já deixo o convite aqui para conhecer essa nossa trajetória, né? Esse nosso caminho aí. Mas eu vejo assim que muitas vezes, né, talvez focar, né, num público mais feminino, assim falando, mas muitas vezes a gente coloca muitos empecilhos por conta da nossa rotina, né? Não é fácil assim incluir 2 crianças na rotina, bebê, e ainda pensar, nossa, ainda vou ter que fazer a gestão da fazenda, ainda tenho que cuidar disso, tenho que comprar isso, aquilo para a fazenda. Cuidar dos funcionários, fazer isso. Usar realmente a tecnologia para que isso seja mais leve. Né? É possível, não é fácil, não vou dizer, mas nada é fácil, né? Na vida. Tudo que tem um bom retorno não é fácil, né? Então, retorno que eu digo de gratificação também, né, pessoal. Então, a gente tem que começar com as pequenas coisas, eu acho, né? Pegando uma área, né, investindo na tecnologia, principalmente, né, os jovens que gostam muito de tecnologia, mas não ir muito afoito, assim, né? A gente não vai mudar o mundo colocando celular e tablet na mão de todos os funcionários, mas assim, fazendo pequenas rotinas, pequenas gestões, assim. É hábito, né? Criando hábito, né? E rotina, gestão da rotina é você educar as pessoas a criarem o hábito. Então, é fazer isso e utilizar isso ao favor, né? A favor da gestão e para facilitar, né? Pensando que não pode ser mais uma burocracia, que tem que ser uma coisa que vai melhorar. Às vezes é chato no começo, às vezes pode parecer burocrático. Mas daí chama mais. Bem isso. Chama o pessoal lá do suporte. Chama o pessoal do suporte que tudo... E eles ajudam. O hábito da gestão, ele é difícil, porque você tem que se controlar muitas vezes. Sim. Você está olhando ali o dinheiro saindo, às vezes precisa ir, né? E você vai vendo isso acontecendo.
E vai doendo. É que nem você voltar da praia e não querer olhar o fator do cartão. Não tem lógica. Sim. Você tem que olhar. Vai doer um pouquinho, vai dar um arrependimento de vez em quando. Mas tem que olhar. Tem que olhar, né? Camila, é um prazer sempre conversar contigo, né? É um prazer ter vindo a Guarapuava mais uma vez, né? Espero voltar mais vezes. Sempre. Eu estava falando, né, o Charles aqui, o nosso da Next Videos, né, tá aqui conosco, falando na hora que nós chegou aqui, cara, essas terras aqui é muito bonita. Isso aqui é lindo de ver. Aqui é bom mesmo. Nossa Senhora. Venham sempre. E chove, daí sai um sol e dá uma esfriadinha. Parece que tá sempre com o ar-condicionado ligado aqui. Não, é uma maravilha. Agora já pode parar um pouco a chuva, né? A primeira vez que eu vim ano passado, em novembro, dei uma passada em Guarapuava. Aí agora, mês passado, que viemos aqui no sindicato. E agora, né? Então, Camila, prazer sempre conversar contigo. Obrigado. Obrigada. Vamos conversando. Lucas. Um grande abraço, tá? Igualmente. Até a próxima. Todas as quintas-feiras, um novo episódio. Se você gostou desse aqui, compartilha lá no WhatsApp com os produtores ou aqui no Instagram também. Um grande abraço.